Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1, você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer no texto. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é o texto muito conhecido, que nos traz o relato da chamada pesca maravilhosa. E à luz desse texto, nós vamos meditar e nós vamos ouvir a voz de Deus. Diga amém. A minha palavra hoje, eu quero que ela seja uma palavra profética sobre a sua vida, meu querido. Eu quero que essa palavra, ela seja uma realidade no seu coração. Eu quero que essa palavra mova o sobrenatural de Deus em seu favor, meu querido. Quem está disposto a ouvir uma palavra profética de Deus aí? E eu orei preparando essa mensagem, pensei muito num título. Como sempre eu faço, dou uma estrutura homilética à minha palavra. E eu fiquei orando e pensando num título. Mas o título veio como uma palavra profética. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. À luz desse texto eu quero declarar para você, chega de redes vazias. Chega de redes vazias. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Chega de redes vazias. Acabou esse negócio de redes vazias. Fale para o irmão que está do outro lado. Acabou, viu? Chega de redes vazias. Quero declarar sobre a sua vida. Chega de redes vazias, viu? Quero declarar sobre a sua casa. Chega de redes vazias. Quero declarar sobre o seu salário aí, sobre a sua conta bancária. Acabou esse tempo, viu? Chega de redes vazias aí. Então eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Chega de redes vazias. Essa palavra, ela tem que ganhar vida no seu coração. Essa palavra, para que ela possa
acontecer mesmo, você precisa tomar posse dela, você precisa crer nessa palavra, e você tem que tomar essa palavra como uma profecia de Deus sobre a sua vida, para que assim, velando por ela, ela possa se cumprir na sua vida. Diga amém. Então você está preparado para receber essa palavra profética? Pergunte para o irmão que está do seu lado: meu irmão, está preparado? Está preparado para receber essa palavra? Como é que está a sua fé, meu irmão? Está pronto para receber essa palavra? Então eu vou declarar agora sobre a sua vida: chega de redes vazias. Chega de redes vazias. Chega. Aleluia. Chega de redes vazias. Essa palavra é para você que tem lutado, é para você que tem trabalhado, que tem se esforçado, mas continua com as redes vazias. Essa palavra é para você acreditar no sobrenatural de Deus, para que Deus venha mudar a sua realidade financeira. Essa palavra é para você crer no sobrenatural de Deus, para que Ele, o Senhor, venha mudar essa situação de redes vazias sobre a sua vida. Diga amém. Se as coisas não estão dando certo para você, eu quero te dizer que esse tempo acabou. Alguns ouviram, e menos ainda creram, viu? Mas eu vou repetir, viu? Porque a palavra, ela cumpre o seu propósito. Ela não vai voltar vazia na sua vida, no seu coração. Então eu quero dizer para você, acabou esse tempo de redes vazias para você, meu querido. Chega desse tempo ruim aí, dessas dificuldades, desses problemas. Chega. Chega. Essa palavra é para você que na sua casa, na sua família, é só luta, é só confusão, é só problema, é só dificuldade. Hoje Deus está botando um ponto final nessa história aí, e vai começar um novo tempo na sua casa. Quem crê, se expresse, se alegre aí. Aleluia. Quero declarar isso sobre a sua célula. Chega de célula vazia, viu? Chega de célula vazia. Agora é célula cheia de visitantes, gente se convertendo, buscando o Senhor, querendo o batismo, querendo ser discípulo. Chega de célula vazia sobre a sua vida, meu querido. Quem recebe essa palavra, tome posse dela. Aleluia. Deus vai começar um novo tempo na sua vida. Se você consegue crer nisso, Deus vai fazer segundo a sua fé. Se você crê nessa palavra, se prepare, porque Deus vai agir em cima da sua fé e você vai contemplar o milagre de Deus sobre a sua vida. Só quem crê, dê um aplauso a Ele agora bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Olhando para esse texto de Lucas capítulo 5, li o texto, meditando nele, eu quase que consegui ver Pedro, aquele pescador desanimado, depois de uma noite de trabalho sem resultado nenhum. Fico assim, pensando no mar da Galileia e vendo Pedro ali lavando aquelas redes. As redes são enormes, são pesadas. Você já viu uma rede de arrasto de um pescador? Eu já vi redes de arrasto enorme nas praias lá em Maceió. Então um batalhão de gente para arrastar aquela rede ali. É um monte de gente, uma paciência, amarra a corda na cintura e um desce no barco, vai lá onde não toma pé, por isso que vai com o barco e vai ajudando e vai puxando, e vai puxando, e vai puxando. Horas de trabalho para trazer a rede na praia. Quando arrasta a rede para a praia, ele vai olhar o que tem dentro da rede. Agora imagine trabalhar a noite inteira. E quando ele chega na praia, que desenrola aquela rede e vai olhando, vazia. Nenhum peixe. Só lixo. E ele tendo que lavar agora aquela rede. Olha o trabalho. Essa era a situação de Pedro. Pedro cheio de problemas, dificuldades. A sociedade lá com Tiago, com João, estava difícil. Os três ali com aqueles barcos, desanimados. Conta para pagar. Ou você acha que naquela época não tinha conta para pagar? Tinha.
tinha impostos de Roma, tinha os impostos do templo, tinha as necessidades para a manutenção da família. Pedro era casado, tinha até uma sogra, então era uma luta, viu? E a sogra devia dizer, esse meu genro não tem jeito, só pescando e não resolve. E cadê os problemas e as dificuldades? Essa era a situação de Pedro. E olhando para aquele pescador Pedro, eu pude ver algumas pessoas. E fiquei pensando, meu Deus, essa situação tem que mudar. Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você está passando por lutas, por dificuldades, se você tem trabalhado e não tem conquistado, você não tem ganho aquilo que nem dá para o seu sustento, eu quero te dizer que esse tempo acabou na sua vida. Deus vai mudar essa situação, meu querido. Se você passa por dificuldades, problemas na sua casa, na sua família, e você tem orado, e você tem lutado, olha, hoje o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, e dizendo, olha, chega, acabou, agora é comigo. Então deixa Deus agir, deixa Deus tomar a sua causa a partir de hoje. Descanse nele, o Senhor. Aleluia, aleluia. Agora imagina a situação de Pedro, está lá lavando as redes para ir embora, cansado, a noite toda trabalhando, sem dormir, doido para ir embora. E aí chega Jesus na praia. Pedro lavando as redes, vem Jesus, ainda um desconhecido, um pregador que estava atraindo muita gente pelos milagres que fazia, tinha uma multidão caminhando atrás de Jesus. E aí, naquele momento, Pedro nem imagina, mas ali estava aquele que ia mudar radicalmente a sua vida. E era naquele dia. Para Pedro, acabou o tempo de redes vazias. Começava uma nova história na vida dele. Mas ele ainda não sabia disso. Ele estava lá, lavando as redes, e vendo aquela multidão se aproximando. E quando Jesus resolve parar exatamente na frente do barco de Pedro. Tem 2 barquinhos ali. Aí Jesus olha para Pedro e diz, quero que você puxe esse barco um pouquinho mais para dentro da praia e sobe no barco. Pedro deve ter olhado assim. Imagina o ânimo de fazer isso, hein? Imagina a situação que ele estava ali vivendo. E a partir daquele momento, a vida dele não ia ser mais a mesma. Hoje, começa um novo tempo na sua vida, meu querido. Hoje, começa um novo tempo para você. Chega de redes vazias na sua vida, meu querido. Agora eu quero te dizer, meu querido, para que essa grande mudança possa acontecer na sua vida, para que essa grande mudança possa acontecer em nossas vidas, a gente precisa tomar algumas atitudes. E a primeira coisa que eu vejo à luz desse texto é que nós precisamos fazer com que Jesus entre em nosso barco. O Mar da Galileia, ou quando você está lendo a Bíblia, você vai encontrar outro texto que vai dizer o Mar de Tiberíades. Ou você vai encontrar, como em Lucas capítulo 5, o texto que eu li agora, o Lago de Genezaré. Essa é a palavra no hebraico que significa harpa. O lago, ou o Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, ou pelo menos 3 nomes é o que é mais usado na Bíblia. Na verdade é um grande lago de água doce. Você sabia disso? Não é o mar como a gente pensa, é um grande lago de água doce. Alguns chegam a dizer que o Mar da Galileia tem 36 quilômetros de extensão. E, no máximo, 13 quilômetros de largura. Ele fica a 210 metros abaixo do nível do mar. Então é o lago mais baixo do planeta Terra. E o Mar da Galileia é responsável por trazer vida a
toda aquela região. Abastece, inclusive, a cidade de Jerusalém, abastece aquela região toda de tanta seca. Então, o Rio Jordão vai despejar suas águas lá e forma esse grande lago. É um lago muito importante, não apenas porque tem água para fornecer ali, mas tem muito peixe. Até hoje tem muito peixe lá e tem pescadores ainda. Tivemos a oportunidade de passar um tempo ali no mar da Galileia, ficamos hospedados naquela região quando fizemos um curso lá em Israel. Passeamos de barco no mar da Galileia, muito lindo aquela região, uma beleza. Então é uma beleza que você fica impactado só olhando ali aquele lago e vem as lembranças dos textos bíblicos. Ali foi a região onde Jesus mais realizou os seus milagres, caminhou por ali, caminhou no mar, muito lindo. Quero te dizer que Deus vai te levar para Jerusalém, viu? E você vai conhecer essa região lá e vai pisar naquela água. Quem crê aí, ó? Creia, é pela fé que você vai tomar posse aí. E aí, tá Jesus caminhando ali com a multidão, entra no barco de Pedro, e agora eis o problema. Pedro, querendo ir para casa, não podia, tinha que esperar. E Jesus começa a pregar. E eu fiquei pensando naquela situação. Jesus entra em um daqueles barcos, é exatamente o barco de Pedro, né? E eu fiquei pensando, será que Jesus entrou naquele barco por acaso? O que você acha, hein? Deus não faz nada por acaso. Sabia disso? Tem um filósofo que diz assim: se por acaso o acaso existisse, deixaria de ser acaso, porque existiu. Então não tem acaso para Deus não, viu? Deus tem tudo planejado, organizado, tudo muito bem arquitetado. E aquela parada na frente de Pedro e naqueles barcos foi uma parada estratégica de Deus, porque Deus tinha um plano para realizar na vida de Pedro. Eu quero te dizer que hoje a sua vinda para participar deste culto está dentro de um propósito estabelecido por Deus para a sua vida. Sabia disso? Não foi por acaso que você veio aqui hoje à noite. Deus te trouxe aqui para falar com você, para falar o seu coração e para dizer tudo isso que você está ouvindo agora e muito mais. Porque enquanto eu estou falando aqui, a sua mente está numa velocidade aí, formando ideias, pensamentos, trazendo coisas à memória. Isso tudo é obra do Espírito Santo de Deus para ministrar ainda mais no seu coração. Eu posso estar falando de um assunto aqui, você está pensando de um outro completamente diferente, porque o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar todas as coisas. E Ele ministra sobre as nossas vidas. E somos apenas um instrumento nas mãos dEle, para fazer aquilo que Ele quer. Então hoje a palavra é para você e é para mudar a sua vida. E a palavra de Deus para você é: chega de redes vazias. Deus resolveu entrar no seu barco hoje. Assim como Ele fez com Pedro, não foi por acaso. Naquela época, no mar da Galileia, tinha vários pescadores. E tinha muita gente que tinha batido a rede na água ali naquela noite. Tinha muita gente. Foi uma noite de pescaria, onde Pedro não pegou nada. Mas tinha muitos pescadores ali naquela ocasião. E Jesus resolveu parar exatamente na frente do barco de Pedro e entrou nesse barco. Por que será que Jesus entrou naquele barco? Eu fiquei pensando nisso. E eu arrisco a dizer aqui que Jesus entrou naquele barco de Pedro porque ele viu ali um homem trabalhador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não gosta de preguiçoso. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Sabia disso? Deus não quer negócio com preguiçoso. Vou dizer mais, ó. Deus não quer negócio com gente desocupada.
Você pode estar pensando aí, mas eu sou muito ocupado, mas eu não tenho tempo. Hoje eu vi o culto, mas eu sou muito ocupado. Pois é, Deus quer os ocupados, os desocupados não. Deus quer você que é ocupado. E Ele quer te dar a melhor e a maior ocupação que o homem pode ter, que é o chamado dele para lidar com vidas. Fazer de você um pescador de homens. É isso que Deus quer para você. Então Deus entrou no barco de Pedro porque viu ali um homem trabalhador. Se fosse um preguiçoso, nem estaria ali naquela hora, viu? Já tinha ido embora. Na primeira arrastada da rede, não veio nada, estou fora. E já estava dormindo em casa, viu? Mas Pedro estava ali. Jesus entrou no barco de Pedro porque ele viu alguém trabalhador. E ele decidiu ajudar. Quero te dizer que Deus quer ajudar você na sua luta e no seu trabalho. Ele quer estender a mão para te ajudar, meu querido. Se você crê nisso, se alegre aí mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus entrou naquele barco porque viu ali alguém que estava sofrendo. Imagina a situação de Pedro. Trabalhava ali como pescador, tinha uma microempresa. Então ele tinha uma microempresa, era uma sociedade, tinha mais 2 sócios, eles pescavam e rachavam a pescaria. Eles fazem isso, e até hoje tem pescadores que eles vão ao mar pescar e dividem aquilo que pescou. Eu passando as férias lá nas praias, em Maceió, eu observava muito isso. Eles saíam para pescar, e quando eles chegavam, eu ficava andando ali pela praia e via eles chegando, os barcos. E eles chegavam cansados ali, jogavam tudo que tinha pescado ali no chão, formavam uma montanha de peixe. E aí um deles começava a dividir, se abaixava assim, e jogava para lá, e joga para lá. E era um para ele, era um para o outro, e outro para não sei para quem. E eu, curioso, perguntava, ora, são 4 aqui, e vocês estão colocando 6 partes? Aí ele levantou a cabeça assim e disse para mim, é porque tem o dono do barco e da rede. Aí eles ganham uma parte também. Eu digo, é mesmo? É. Mas sem ter ido, ele comprou e comprou a rede, então a gente tem que dar a parte dele. Então é a sociedade. Aí vai lá, aí ele não tem esse negócio de pesar, vai jogando os peixes. Divide, cada um pega o seu e vai embora. E chega um outro para ajudar e fica com cuidado das redes. Agora imagine, pescar, chega ali, não pegou nada. A noite toda não pegou absolutamente nada. Isso traz uma frustração. Isso traz um sofrimento. Pois Jesus quer estender a mão para esses que sofrem. Para esse que se frustrou no seu trabalho, não conseguiu, não avançou, foi demitido, foi a crise, foi sei lá o quê. E o fato é que as redes estão vazias. Hoje Deus quer tomar a sua vida, meu querido. E quer encher as redes para você. Ele quer te ajudar. Porque Ele tem um sentimento muito forte em favor daqueles que sofrem. Em favor daqueles que se frustram. Deus é aquele bom pastor que cuida das suas ovelhas. Quem crê nisso, dê um aplauso a Ele, bem forte mesmo. Aleluia. Eu imagino que Jesus entrou exatamente naquele barco de Pedro, porque como Deus vê o nosso coração, Ele vê o nosso coração, Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Jesus viu ali um coração aberto ao sobrenatural de Deus. Você sabe que tem pessoas assim? Tem gente que é muito humilde e o seu coração não resiste ao sobrenatural de Deus. Tem gente complicada, que vê um milagre e começa a questionar o milagre. Você conhece alguém assim? É um milagre e a pessoa fica, mas por que isso? Mas não sei o quê. E é um negócio que quer explicar a coisa. Você conhece alguém assim? Eu já lidei com um monte assim. Mas por que é isso? E por que não sei o quê? Por que a pessoa cai na unção? Eu sei lá por que cai na unção. Não, eu observei. Eu olhei que um caiu para o lado direito e outro caiu para a esquerda.
Eu observei que outro caiu para trás. Não, pelo amor de Deus. Aí começa a questionar. Não, isso não é milagre. Não, isso é besteira. Isso aí foi uma dor de cabeça só. Não foi em você, né? Aí você ia ver se foi ou não milagre. Então aí a gente lida com as pessoas assim. São incrédulos, céticos, que dá trabalho até para crer no milagre. Está o milagre na frente dele e ele tem dificuldade para acreditar no sobrenatural. Para ele é como se não existisse o sobrenatural. É como se fosse tudo normal e natural. Como se a ciência pudesse explicar tudo. Ora, a própria ciência se declara incapaz de lidar com a questão que se chama Deus. A ciência para quando a fé avança. E tem gente que deixa de crer no milagre, resiste ao milagre. Para esses céticos, Deus vira as costas, porque Deus não caminha com incrédulo. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você sabia que Jesus não caminha com incrédulo? Se você estudar o comportamento dos discípulos de Jesus, e você vai observar que em determinadas situações, quando Jesus ia fazer um milagre, ele não levava todo mundo com ele. Já observou isso? Ele escolhia alguns para ir até mais adiante, deixa os outros para trás. Para que é que Jesus ia chamar um Tomé para acompanhá-lo e orar com ele por um milagre se Tomé não cria? Você entendeu isso? Mas Jesus olhou o coração de Pedro e viu a disposição dele de crer no sobrenatural. E aquele que crê no sobrenatural de Deus, ele é contemplado com o sobrenatural, com os milagres de Deus. E aqueles que não creem, ficam só olhando e com dúvida. Mas aquele que crê avança e conquista o milagre. Eu estou falando para aqueles que creem no milagre e no sobrenatural de Deus. Receba essa palavra no seu coração, meu querido. Você sabe por que Jesus entrou ali no barco de Pedro? Eu diria que foi também porque ele viu ali um homem de forte convicção. Era uma rocha, era uma pedra, era uma rocha, era uma pessoa muito firme nas suas decisões. Mesmo que durante a noite inteira ele não tenha pescado nada, mas ele não desistiu. Ele não jogou fora as redes, ele já estava lavando as redes e preparando as redes para a pescaria do dia seguinte. Quando ele decidia, está decidido. Assim era Pedro. Por isso, Pedro, rocha. Então Pedro era de rocha. Você conhece alguém assim, de rocha, de fé? Jesus entrou no barco de Pedro porque ele era assim. Jesus não ia entrar num barco de alguém que fica com dúvida. Não sei se eu vou pescar ou eu não vou. Vou ou não vou? Não sei se eu vou crer ou não vou crer. Eu não sei se eu vou ser discípulo ou não vou ser. Esse negócio de dúvida. Tiago nos diz que aquele que duvidar, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que fica para cima e para baixo. E diz o texto, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa nenhuma. Entendeu essa palavra? Você precisa ser daqueles que creem. Você precisa ser daqueles de rocha. Decidiu, está decidido. Não volta atrás, não fica desistindo, não fica desanimando no meio do caminho. Ou você é ou você não é. Ou você entra ou você sai fora. Então tem que ser decidido. Com Jesus era assim. Jesus chegou a dizer, olha, aquele que comigo não ajunta, cai fora, mano. Deixa em paz. Era assim com Jesus. Jesus chegou para uma multidão, depois de multiplicar os pães e tal, deu um discurso tão duro, que a multidão, deu no pé. Jesus ainda olhou para os que sobraram, e sobraram 12. Aí Jesus disse, e vocês aí, querem também dar no pé? Ou você é ou você não é, meu irmão. Olha, se você desiste de Deus, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Tem gente achando que Deus precisa dele. Tem discípulo achando que a igreja vai fechar se ele não ficar.
Que bobeira, meu irmão. Deixa de ser trouxa. A igreja é de Jesus, e ele chama o que ele quer e faz o que ele quer, meu querido. Entenda isso. Pode entender isso e receba essa palavra. Não tem esse negócio, não, a igreja, coitada da igreja. Tinha um monte de trouxa desses que saíram e disseram, olha, aquela igreja vai fechar. Que fechar? É melhor você fechar a boca para não falar besteira. E depois sofrer aquilo que vai falando, porque você vai prestar contas das besteiras e bobagens que você fala. Então, segura a onda aí. Fica firme, meu querido, porque Deus vai te honrar. Deixa a rede vir vazia, porque vai chegar o tempo. E eu quero dizer, já chegou, que ela vai vir cheia. Quando você puxar, você vai ver a multidão. Creia nisso. Se alegre com isso, meu querido. Se alegre, viu? É assim. Então, o líder de célula fica desesperado. Meu Deus, o que é que eu faço? Porque fulano vai sair. Dá um tchauzinho para ele. Se é falta de adeus, né? Até logo. Vai ficar morrendo. Trabalhe com aqueles que querem. Que você vai encher a sua célula. Não dê prioridade aos que não querem. Porque os que não querem vão continuar não querendo do mesmo jeito. Você não vai mudá-los só por um milagre de Deus na vida deles. Então, permaneça firme e priorize aqueles que ficarem na sua célula. Aqueles que querem, trabalhe com eles. E você vai ver o resultado. Eles vão trazer a multidão que você está querendo. E você vai ver o milagre de Deus acontecer. Jesus não trabalhava com quem não queria. Ele perguntava, quer não, meu filho? Tchau. Então, é desse jeito. Então você precisa agir como Jesus agia. Olha, não quer, tchau, vou fazer o quê? Quando você quiser, venha. Será muito bem-vindo. E a gente vai trabalhar com quem quer. Você não vai encher a sua célula com quem não quer. Você vai encher a sua célula com a multidão que quer. São discípulos fiéis que vão estar com você. Então, se prepare, porque eles estão chegando. Abra as portas da sua célula, porque você vai receber essa rede cheia. Só quem crê, se expresse aí. Aleluia! Eu ainda arrisco a dizer, à luz desse texto de Lucas 5, que Jesus entrou no barco de Pedro, porque ele viu ali um servo trabalhar a noite toda, não pegar nada, ficar lavando as redes. E aí chega alguém e diz, bota o teu barco ali mais para frente e sobe do barco. Pedro poderia ter dito, Senhor, o negócio é o seguinte, eu estou aqui cansado, estou sem dormir, não peguei nada, não tem nem o que levar para casa agora para fritar, para comer. Estou aqui, então, estou fora. Deixa o meu barco aqui quieto e eu estou indo. Não foi assim que Pedro reagiu. Era um servo. Estava ali para servir. Esses dias eu tive uma experiência com um servo. Eu liguei para ele. Ele estava precisando de uma ajuda, era no hospital. E eu perguntei para ele, e aí, como é que você está? Tudo bem e tal. Pode falar, né, Guarani? Aí ele disse, acabei de chegar do hospital, mas vou tomar um banho e estou voltando para lá para ajudar. Depois de um dia de trabalho no hospital. Isso é servo. É servo. Olha, Jesus anda atrás de servos. Jesus só quer entrar no barco daquele que é servo. Ele não quer entrar no barco daquele que acha que é senhor, mas aquele que sabe que é servo. Porque é uma honra servir a Jesus Cristo. É uma honra servir ao Senhor. Grande honra é servir ao Senhor. Então, Jesus entrou no barco de um servo. E hoje ele quer entrar na sua vida. Tem algum servo aqui? Jesus quer entrar no seu barco, meu irmão. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Diga assim para ele. Hoje, Jesus te escolheu. Hoje, Jesus escolheu o seu barco. E ele vai entrar no seu barco. Ele vai entrar na sua vida. E se prepare.
Porque as redes vão encher. O seu barco vai superlotar. O milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Agora, se você crê nisso, se expresse na presença dEle. Aleluia! Se você quer ver sua rede cheia, então convide Jesus para entrar no seu barco. Eu quero te dar uma boa notícia, ó. Antes de você querer que Jesus entre no seu barco, Ele já decidiu fazer isso. E Ele já está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, no verso 20. Conhece esse texto? Hoje Jesus decidiu entrar no seu barco. Você vai convidá-lo para entrar? Se você é servo, você vai convidar Jesus para entrar no seu barco. Porque no dia que ele entrar no seu barco, você vai ver os milagres acontecerem na sua vida, meu querido. Ele está entrando no seu barco hoje. Quem crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Se nós queremos ver essas redes cheias, nós precisamos de uma palavra rema. Uma palavra rema de Deus. Em Lucas capítulo 5, versos 4 e 5, ele diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Essa tradução aqui fala de palavra. Eu fui pesquisar no texto grego e eu imaginei que eu ia encontrar logos, que é a tradução mais natural de palavra ou de verbo, da fala. Não, aqui a palavra é outra, é rema. Rema. E eu fui pesquisar, tem uma diferença entre logos e rema. Você lendo o texto bíblico, você não vai perceber isso, porque a tradução é palavra, do mesmo jeito. É o verbo de João capítulo 1, e acontece em outros textos, a palavra está lá. Então a palavra, essa tradução aí do logos, ela está presente em vários textos da Bíblia. Está presente quando Paulo fala a Timóteo no capítulo 2, verso 15, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra, o logos. É a palavra da verdade. E rema é diferente. Rema é a palavra falada, é a expressão vocal, é a declaração da mente de alguém, é algo que foi proferido de viva voz. Logos é a palavra escrita, falada, a fala de Deus registrada. É Deus falando e ganhando registro da sua palavra. É a sua lei entregue ao homem. Então logos é diferente do rema. Rema, ela está presente em Jesus, quando Jesus fala em Mateus 4,4, ele diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a rema. Deus tem uma palavra rema para o seu coração hoje, meu querido, para a sua vida. É uma palavra rema que vai gerar vida, que vai criar fé no seu coração. Então a palavra rema, para você entender, ela está presente naquela revelação do anjo Gabriel. O anjo Gabriel falou com Maria e trouxe uma palavra rema para ela. Aí Maria diz assim: faça-se comigo conforme a tua palavra. Rema, a revelação. Então o rema é uma revelação especial de Deus para um momento na nossa vida. Então rema foi a palavra do profeta Elias para aquela viúva de Sarepta, que disse: eu não tenho nada mais, vou comer esse bolo aqui, vou fazer esse bolo para mim, para o meu neto ou meu filho lá e vou morrer. Primeiro livro de Reis tem o registro em Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 15. E aí o texto vai dizer que aquela viúva obedeceu
a palavra. É o rema para ela, específico na vida dela. Hoje Deus tem uma palavra rema específica para a sua realidade, meu querido. Quem veio aqui hoje dizendo para Deus: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir uma palavra sua. Quem orou e falou isso para Deus aqui, ó? Pois Deus tem uma palavra só para você. Ele vai encher as suas redes. Se você orou por essa palavra, ela veio. É uma palavra rema de Deus para o seu coração, para a sua vida, meu querido. Creia, tome posse dessa palavra. A gente tem que vir adorar a Deus com a disposição no nosso coração de Deus fazer alguma coisa por nós. Não é verdade? Você não pode vir adorar a Deus e vem só por cumprir uma obrigação religiosa. Não, não é isso. Você não veio aqui cumprir obrigação religiosa nenhuma. Você veio aqui para ter uma maravilhosa experiência de adoração. E você veio adorar um Deus vivo. A um Deus que ouve, a um Deus que fala, a um Deus que se move, a um Deus que age, a um Deus que vê todas as coisas, a um Deus que se levanta em nosso favor. Essa palavra rema de Deus, nós precisamos dela. Nós precisamos dessa palavra rema. Mas infelizmente, tem gente que é crente em Jesus, mas não acredita numa palavra rema. Ele acha que já está tudo revelado na Bíblia. Encerrou-se a revelação. Não sei quem foi que encerrou para ele, mas ele acha assim. E acha até que Deus nem fala. E Deus continua falando. Mesmo que o homem ache que ele não fala, ele vai continuar falando. O salmista chega a dizer: os céus falam, proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia. Então anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia. Então Deus está falando. Fala pela natureza. Fala por experiências que a gente vem tendo com o Senhor. Fala no meio da adoração, nos louvores. Então Deus até nem respeita. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia nessa palavra, porque você vai sair daqui diferente da forma como você entrou. Você vai sair daqui com as redes cheias. Aleluia! Se nós queremos encher as nossas redes só por um milagre, e esse milagre vem por uma revelação, por uma palavra rema de Deus para nós. E nós recebemos essa palavra, cremos nessa palavra, e essa palavra vai ganhar vida, e as coisas vão acontecer, e nós vamos ver isso. Se você prestou atenção à palavra do Paulo, quando ele falou aqui das ofertas e deu seu testemunho, ele disse que ele recebeu uma palavra minha. E ele falou comigo: apóstolo, o senhor lembra que o senhor disse assim: você vai ser o gerente aí? Eu fiquei calado, eu não vou dizer que não lembro, né? Para não... Eu digo: meu Deus, o que é que eu disse? Mas quando ele falou, eu lembrei, é verdade. Ele disse: ó, você vai ser um gerente naquela loja. 6 meses depois, gerente. Liderando a equipe. Creio na palavra rema para ele. Tomou posse dela e aconteceu. Eu quero declarar sobre a sua vida uma palavra profética de Deus. Deus vai encher as suas redes. E você vai guardar esse dia, quando Deus falou com você e disse que ia encher as suas redes. E você vai encher as redes. E vai chegar o momento de você trazer os dízimos aqui ao Senhor. E você vai lembrar dessa palavra e vai dizer: eu criei naquela palavra quando o Senhor falou comigo e disse que ia encher as minhas redes. Pois chegou a hora. Deus vai apresentar a você o milagre. Você vai ver e você vai entender. Foi aquela palavra liberada. Eu criei e tomei posse e ela aconteceu na minha vida. Se é com você que Deus está falando, então faça alguma coisa aí, ó. Dá um grito de alegria ao Senhor. Aleluia. Olha, nós precisamos dessa palavra rema. É essa palavra rema que vai dirigir as nossas vidas.
Essa palavra rema que vai orientar a gente a lançar a rede. Não foi isso que Pedro disse? Pedro disse, olha, Senhor, eu sou um pescador experiente. Tem anos que eu sou pescador. É muito tempo. Eu conheço o Mar da Galileia como a palma da minha mão. Eu sei onde é que os peixes estão. Eu sei que ele não vai aparecer durante o dia. Nunca apareceu. Eu sei que ele, se tiver que aparecer, é à noite. E não tem como conseguir nenhum cardume aqui. E quero dizer para o Senhor, ó, dá um trabalho tão grande recolher essas redes e depois limpá-la. Mas tem uma coisa, mestre, o Senhor está mandando, eu vou lançar. Sob a tua palavra, eu vou lançar essas redes. Não que eu esteja acreditando muito, não. Porque eu já bati a noite toda e não deu nada. Não tem aquele negócio do mar não tá para peixe? É hoje, então. Mas o Senhor está mandando. Eu vou lançar. Viu? Essa era a situação de Pedro. Pode ter certeza que era assim. E Pedro era despachado. O texto não vai trazer os detalhes aí, mas eu imagino que Pedro não achou muito bom esse negócio, não. Mas ele foi e decidiu, pela palavra lançada ali sobre ele, ele acreditou e jogou as redes. E a palavra ainda diz, vai mais fundo. Se você analisar o texto no grego, quando ele diz vai alto, não é a altura mesmo, é a profundidade que o texto está querendo dizer ali. Faze-te ao largo. Então vai mais fundo. Dá mais um trabalhinho aí, empurra mais o barco. E você vai ver o milagre. Pedro experimentou o grande milagre, porque ele agiu segundo uma palavra rema. Fazer as coisas sem buscar uma palavra rema de Deus. Tomar decisões sem uma palavra rema de Deus. Sem orar, sem meditar, sem pensar bem, sem ter a paciência para esperar Deus falar, sem buscar a orientação do seu líder, é prejuízo e problema na certa. Nós precisamos agir em cima de uma palavra rema. Se não vier uma palavra rema para você, não lance as redes. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Se não vier uma palavra rema de Deus para a minha vida, eu não decido nada. Eu fico esperando. Eu fico na minha. Mas se vier uma palavra rema de Deus, ainda que seja improvável dar certo, eu vou crer. E eu vou lançar minha rede. E eu sei que as redes virão cheias. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Quem crê nisso, diga amém. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. Mas a gente nem sempre ouve aquela palavra rema de Deus. A gente nem sempre para pensar nessa palavra rema. E mesmo não tendo esta palavra rema, a gente não tem a humildade o suficiente para chegar para os pais e perguntar: o que é que o senhor acha? Ou a senhora acha? Não chega para o líder, não tem humildade suficiente para chegar para o líder e dizer: meu líder, eu estou para fazer um negócio. Meu líder, eu estou para namorar aqui. Ou eu estou para casar, ou eu estou para me mudar, ou eu estou para... O que é que você acha disso? Você tem alguma palavra aí para me dar? Aí o teu líder vai orar, vai pensar e vai te dar uma palavra. Agora eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Nem sempre a palavra rema de Deus é aquela que a gente está querendo ouvir. Mas é aquela que a gente está precisando ouvir. Entre a palavra que a gente quer e a palavra que a gente precisa, tem uma distância muito grande. E aqueles que são muito precipitados, logo embarcam naquela palavra que não é de Deus para ele. E ele vai ter problema. Aí agora, com o problema, aí vem: meu líder, me ajude. Agora quer o que o líder ajude? Agora, meu líder. Mas agora, o que é que você quer que eu faça mais? Você já casou? Eu vou me separar. Não, aí não vai não. Agora você vai continuar assim. Agora não. Agora não.
Agora, na hora de namorar, não procura o líder. Na hora do problema, procura o líder. Está tudo errado. A Bíblia diz que, no livro de Provérbios 11, no verso 2, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Fale para a pessoa que está do seu lado, olha, com os humildes está a sabedoria. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Provérbios 16, no verso 18. A soberba precede a queda. Na multidão de conselhos há sabedoria. Provérbios 24, no verso 6, diz assim: na multidão de conselheiros está a vitória. Olha só. Então, se você tiver humildade o suficiente para buscar conselhos, você tem grande chance de encher as suas redes. Mas se você for daqueles orgulhosos, que não querem ouvir ninguém, nem respeita, nem escuta, não ouve o seu líder, aí você é daqueles que quebra a cara. Qual é que você quer ser? Daqueles que anda quebrando a cara ou daqueles que acerta na vida? Agora você precisa fazer não o que você acha que tem que fazer, mas aquilo que precisa ser feito. Você está disposto para isso? Quem quer encher as suas redes aí? Levanta a mão assim, ó. Pois Deus está falando com você e te dando um conselho aí, meu querido. Você entendeu essa palavra? Se a gente quer encher as nossas redes, a gente precisa de um mestre, Senhor, de um mentor e um discipulador. Observe o texto de Lucas capítulo 5, verso 5, ele diz: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite. Agora, vai lá no verso 8. Vendo isto, então Pedro viu que foram cheias as redes, os barcos quase que afundavam de tanto peixe. Aí o texto vai dizer no verso 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Peraí, era mestre e agora vira Senhor? Como é que é esse negócio? No verso 5, mestre. A palavra no grego aí, epístates, que é a semelhança de rabi no hebraico, mas com uma conotação mais de respeito a uma autoridade. Isso porque Pedro ainda não tinha recebido a Jesus como seu mestre, como seu Senhor e como seu Salvador. Então até ali era um mestre, que alguém que receberia uma honra a uma autoridade que precisava ser respeitado. Mas esse processo, Deus mudou na vida de Pedro. E ele passa agora a ver Jesus não apenas como a autoridade que precisa ser respeitada, mas agora como seu Senhor. Depois do milagre, Pedro, espantado, agora se dirige a Jesus. O texto diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. A admiração se apoderou de Pedro com aquele milagre. Aí Jesus vai responder para ele no verso 10: não tenha medo, não temas. O que é que isso nos ensina, meus queridos? Olha, se nós queremos encher as nossas redes, a gente precisa ter um mestre e Senhor. A gente precisa ter um pastor. A gente precisa ter um mentor. A gente precisa de um discipulador. Nós precisamos entender isso. Todos nós carecemos disso, porque foi assim que Deus nos fez. Precisamos de um mestre para nos ensinar, de um Senhor para nos dar ordens. E a gente não tem que fazer o que a gente quer, não. Porque se Deus deixar a gente fazer o que a gente quer, a situação vai ficar horrível. Se um pai ou uma mãe deixar a sua criancinha, o seu filho, fazer o que ele quer, meu Deus, esse menino não vai estudar, não é verdade? Não vai para a escola. Eu lembro da nossa netinha aí, que ela disse que não ia mais para a aula. Você vai para a escola, Raquel? Ela disse: não, eu estou de férias. Aí soube das atividades das crianças. Ela disse para mim: vovô, acabou minhas férias. Eu vou para a escola.
E a mãe, mas você está gripado. Não, eu vou assim mesmo, tá bom. Vai quando quer. Quando não quer, não vai. Tem muita criança assim nas células. Vai na célula quando quer. Quando não quer, não vai. Vem no culto quando quer. Quando não quer, não vai. Obedece o líder quando lhe é conveniente. Quando não é, não vai. Se o líder chama para ir para o seminário de liderança, estou ocupado. É. E se Deus te chamasse? O que é que você ia dizer? A gente precisa resolver essa questão se a gente quer mesmo encher as nossas redes. A gente precisa resolver e sair dessa crise. A gente precisa ter essa humildade. Imagine Pedro. Você sabe qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Agora me diga uma coisa. O que é que carpinteiro entende de pescaria? Aí chega um carpinteiro para dar um conselho a um pescador profissional. Aí é demais, não é não? Aí chega um mais novo do que eu, querendo ser meu líder. Na célula, mas não é possível. Que negócio é esse? Aí chega um querendo ser meu líder, eu estudei mais do que ele. Aí chega um querendo ser meu líder, eu sou mais do que ele. Aí chega um... A gente tem que parar com isso. Porque no mundo espiritual não funciona desse jeito. Será que você entendeu essa palavra? Quem entendeu, levanta a mão assim, ó. Hoje, a gente vive uma crise de identidade. A gente não sabe ser discípulo. E, consequentemente, não conseguimos lidar corretamente com os nossos discipuladores, que são os nossos mestres. E não sabemos ser liderados, porque temos uma crise terrível de soberba da alma. Aí eu não quero ninguém mandando em mim. Você já ouviu alguém dizer isso? Esse negócio do líder mandar em mim? Não quero saber isso para a minha vida, não. Esse negócio do líder querer saber da minha vida, dar conselho? Não. É soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Aí, se você não se submete ao seu líder, você está deixando de se submeter a uma autoridade representativa de Deus sobre a sua vida. Nós vivemos uma cultura de rebelião e de desobediência generalizada. Nas salas de aula, os professores é um caos, porque os alunos não respeitam mais os seus professores. Não obedecem mais aos pais dentro de casa. Não obedecem ao líder na célula. Não obedecem na sociedade. Só obedece se tiver um policial baixando o porrete. Aí quem sabe, talvez. As pessoas hoje não obedecem aos seus líderes, não obedecem aos pais. Ora, se não obedece em casa ao pai e à mãe, vai obedecer ao líder como? Como? Não vai. Aí vai sofrer as consequências. Aí só Deus agindo. Aí Deus coloca uma autoridade para liderá-lo, ele também não se submete. E agora? Aí a Bíblia diz que quem não se submete, quem se rebela a uma autoridade representativa de Deus, está se submetendo, está se rebelando contra o próprio Deus. E atrairá sobre si os resultados da sua rebelião. Então nós temos que resolver essa questão. Parece que estamos brincando de ser discípulo. Parece que a gente está brincando de ser líder e outro de ser liderado. Eu estava vendo os nossos netos brincando. E a brincadeira deles estava difícil de se organizar. Porque eles queriam ser líder e não tinha quem quisesse ser liderado. Por outro lado, as menininhas, só que diz a Raquel dizendo, não vou brincar mais com fulano, porque ela só quer ser a mãe e quer mandar em mim e não sei o quê. Então, estamos numa crise. E é um bando de crianças brincando de ser discípulo. E outros acreditando que são os discipuladores. E aí, quando chama para alguma atividade, estou fora. E cadê o líder? Meu líder, ore por mim. Quando chama o meu líder diz, venha cá, não vou nada, estou ocupado. Tenho mais o que fazer. Tem gente que não consegue se submeter a liderança nenhuma. E quer ser líder. Líder de quê? Quem não sabe ser liderado, nunca vai aprender a ser líder. Nunca chega lá. E se chegar é um desastre. Entendeu isso? Essa é a situação que a gente vive hoje.
E nós precisamos mudar. Porque no dia que a gente mudar, nós vamos prosperar sem limites. Deus vai encher as nossas redes, vai encher os nossos barcos. Mas a gente precisa aprender isso. Você quer encher as suas redes? Você quer que sua vida deslanche? Quer mesmo? Então trate de obedecer e de se submeter ao seu líder, ao seu mentor, às autoridades espirituais que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você sabe por que Jesus encheu as redes de Pedro? Porque Pedro soube respeitá-lo como mestre e o recebeu como Senhor. Aí Jesus encheu a rede dele. E fez mais. Disse Pedro, larga isso para lá. Eu vou te fazer agora pescador de homens. Que maravilha, é? Mudança, transformação. É isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. É isso que Ele quer fazer na sua vida hoje, meu querido. Mas é interessante. Mais ou menos uns 3 anos depois, Pedro já estava caminhando com Jesus. Já tinha largado o barco para lá. Já tinha largado as redes. Depois do milagre dessa pesca maravilhosa, Pedro entrou em outra crise agora. Agora foi uma crise de fé. Ele disse, Jesus morreu, ressuscitou, foi embora e a gente está aqui, a situação é... Dizem até que ele ressuscitou mesmo, parece que ele nem acreditava. Aí sabe o que é que Pedro disse? Vou pescar. E foi pescar. E ainda influenciou os outros. Foi um monte lá, Tiago, Joãozinho, estava lá com ele. Mas que coisa, hein? Deixaram para lá, foram pescar. E aí o que é que diz o texto em João capítulo 21? Passaram a noite toda e não pegaram nada. Bem feito para eles, né? E aí sabe o que aconteceu? Diz o texto em João capítulo 21, a partir do verso 1. O texto vai dizer que eles voltaram à pescaria, não apanharam nada naquela noite. E aí chega alguém na praia e grita para ele, ei, meus filhos, tem algum peixe aí? Não tem nada. Aí aquela voz diz para ele, lancem a rede do outro lado. Lança aí à direita. Lança a rede à direita do barco e achareis. Pois não é que eles fizeram mesmo? Quando eles lançaram a rede do lado direito do barco, as redes quase se rasgaram. De tanto peixe. Tanto peixe. E eles tentaram puxar aquela rede para cima, mas era muito peixe. E a Bíblia diz que eram peixes grandes. O texto diz que eram 153 grandes peixes. Aí João olhou, viu aquela situação e foi rápido na sua memória. E disse, já sei quem é. É o mestre. Aí disse para Pedro, Pedro, sabe quem está ali? É Jesus. É Ele que está ali, Pedro. É Ele que está ali. Pulou dentro d'água e saiu disparado para se encontrar com Ele. Porque lembrou daquela experiência. Quero dizer para você, meu querido, que naquele dia, quando Jesus te chamou, e você com muita alegria no coração, abriu o seu coração e recebeu a Jesus, foram dias maravilhosos. Você lembra quando você se converteu? Que alegria, que animação. Não perdi um culto, não perdi uma célula, animado, orava, jejuava, fazia propósitos com Deus em oração. Mas depois, não sei o que aconteceu, e você foi desanimando, e foi parando, e aí foi relaxando. Parece que esqueceu daquelas experiências. Hoje Jesus está te lembrando tudo isso. E Ele está te chamando de volta. Ele quer você de volta. E Ele quer te fazer esse pescador de homens. Ele quer encher as suas redes. Quem quer ter uma experiência com o Senhor aqui hoje? Fique de pé. E comece a orar por isso. Fale com Ele. Ele está aqui.